A Revolução Agrícola, a gente costuma pensar nela como o grande salto da humanidade, não é? Mas e se o começo da civilização tiver sido, na verdade, a maior fraude de toda a história? É uma ideia, entanto. Vamos mergulhar nisso. Olha, por quase toda a nossa existência, os seres humanos viveram como caçadores-coletores, em uma certa harmonia com a natureza. Só que aí, uns 10 mil anos atrás, alguma coisa mudou. E essa mudança definiria completamente o nosso futuro. A história que a gente costuma ouvir é uma de progresso constante, sabe? De uma invenção genial atrás da outra. Será que foram as nossas ferramentas que definiram esse nosso grande salto? Pois é, a história convencional coloca a Revolução Agrícola como o início de tudo, da civilização, da prosperidade. Mas a fonte desta análise vira essa história de cabeça para baixo. A tese aqui é que a Revolução Agrícola não foi um grande passo adiante, mas sim a maior fraude que já aconteceu com a nossa espécie. Ok, vamos começar com aquela versão heróica da história, a que a maioria de nós aprendeu na escola. Essa é a história da nossa inteligência dominando a natureza. A gente teria abandonado a vida dura e perigosa de nômades para curtir uma vida de fartura e segurança. Parece ótimo, certo? Bom, as evidências arqueológicas, na verdade, sugerem que essa história bonita é mais uma fantasia. E aqui está o ponto central da discussão. Se a gente olha para essa comparação, a vida do agricultor primitivo parece pior em quase tudo. O trabalho era mais duro, a dieta bem mais pobre e o risco de passar fome ou pegar doenças era muito maior. Então, em vez de progresso, parece mais um passo para trás para o indivíduo comum da época. Mas se os humanos não saíram ganhando com isso, então quem ou o que saiu? E a resposta é surpreendente. A fonte dessa análise propõe uma virada de chave no nosso pensamento. Não fomos nós que domesticamos o trigo. Foi o trigo que domesticou a gente. Se a gente para para pensar do ponto de vista da evolução, o trigo se tornou uma das plantas mais bem-sucedidas da história do planeta, sem dúvida nenhuma. E como é que essa gramínea selvagem conquistou o mundo inteiro? Simples, ela convenceu a gente a trabalhar para ela. Nossos corpos, que evoluíram para subir em árvores e correr atrás de gazelas, de repente se viram limpando campos, carregando baldes de água e arrancando ervas daninhas debaixo de um sol escaldante. A própria palavra domesticar vem de domus, que em latim quer dizer casa. E quem foi que acabou confinado numa casa para cuidar do trigo o dia todo? Fomos nós. Tá, mas se a vida ficou tão pior, por que nossos ancestrais simplesmente não voltaram a ser caçadores-coletores? A resposta está no que a fonte chama de armadilha do luxo. Começou de forma inocente, plantar um pouquinho a mais para garantir a comida de amanhã. Isso gerou mais comida, o que permitiu ter mais filhos. Só que mais filhos exigiam ainda mais plantio. Logo, a população cresceu tanto que voltar a viver da caça e da coleta se tornou impossível. A armadilha estava armada. Não tinha mais volta. O ponto crucial aqui é esse. O que começa como um conforto, uma conveniência, pode muito bem acabar se tornando um fardo do qual a gente não consegue mais se livrar. E os seres humanos não foram as únicas vítimas dessa nova ordem mundial. Se a gente olhar só para os números, os animais domesticados são um sucesso evolutivo sem precedentes. É impressionante. Mas esse sucesso da espécie veio com um custo altíssimo, um sofrimento individual gigantesco. Do ponto de vista de uma galinha ou de um boi, a domesticação foi uma verdadeira catástrofe. Significou uma vida de sofrimento, com instintos frustrados, laços sociais quebrados, tudo em nome da nossa eficiência. E tudo isso nos leva à lição principal dessa história toda. Chegamos num paradoxo central. O sucesso evolutivo, que é medido pela proliferação de cópias de DNA, não tem absolutamente nada a ver com felicidade ou sofrimento individual. O trigo e as galinhas são um sucesso evolutivo, sim, mas a que custo? No fim das contas, a história da Revolução Agrícola nos força a questionar a nossa própria ideia de progresso e deixa no ar uma pergunta bem inquietante. Quais dos luxos que temos hoje serão as armadilhas inescapáveis de amanhã?